Concedo a palavra ao nobre deputado Vicentinho e a seguir ao deputado André Figueiredo e a senadora e ex-senadora e atual deputada Benedita da Silva. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas. Eu saúdo esta mesa. Tem mais de 4 nomes aí na mesa, mais de 4 pessoas, mas vou saudar os 4 que tem aqui, alguns que eu consiga me lembrar. O senhor Giovanni Harvey, secretário executivo, representando a senhora Luísa Bairros, ministro do Estado, chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, CEPIR, senhor Ivaldo Paixão, coordenador estadual de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial e presidente nacional do Movimento Negro do PDT, Ricardo Falcão, presidente do Conselho Nacional de Praticagem, a quem saúdo todos aqui presentes em nome dele, a doutora professora Elisa Larque Nascimento, diretora-presidente do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, IPEAFRO, nossa companheira de luta, esposa do nosso saudoso e querido, sempre presente, senador Abdias do Nascimento, estimado ministro do Trabalho, Manuel Dias, e peço perdão porque não tenho o nome de todos que estão aqui na mesa. Quero saudar os nobres deputados em nome da companheira Benedita da Silva, minha irmã de bancada, do companheiro Edson Silva, outro irmão, do companheiro Miriquinho, outro irmão, que representando assim a nossa bancada, e aqui está. Antes eu queria muito agradecer ao nosso amigo Bola, que fez esse vídeo maravilhoso sobre a vida do nosso querido companheiro Abdias do Nascimento. Bola é servidor aqui da Câmara dos Deputados e também amigo da família. Ocupo esta tribuna para falar sobre os principais heróis da luta contra a discriminação racial no Brasil. Abdias do Nascimento e Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar. Falarei também sobre os 130 anos da abolição da escravatura no Ceará. A primeira unidade da federação a abolir a escravidão no país. Senhor presidente, ao longo de seus 96 anos, Abdias esteve presente e participou de inúmeras passagens importantes das lutas negras do século XX, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e na África. E aqui acrescento que ele está lá, juntinho com o nosso grande Nelson Mandela, com o nosso Dr. Martin Luther King e com tantos outros como Gandhi, que dedicaram a vida à dignidade humana. Sua vida é ela mesma a própria história de luta no Brasil e no mundo. É uma luta tão antiga quanto a diáspora negra produzida pelo vergonhoso comércio de africanos que vigorou no Atlântico por quase 4 séculos. Abdias nasceu em 1914, numa época em que ainda eram extremamente recentes as lembranças da escravidão no país, abolida em 1888. Nos anos 30, engajou-se numa iniciativa pioneira, a Frente Negra Brasileira, na luta contra a segregação racial nos estabelecimentos comerciais de São Paulo. Por sua militância política, foi preso pela ditadura Vargas. Nos anos 40, viajou pela América Latina como artista. É bom lembrar esse aspecto, conheço muitos quadros, participei da exposição de quadros do nosso querido Abdias. Foi ator e artista, escritor, artista plástico, e com a Santa Irmandade Orquídea, e fundou o Teatro Experimental do Negro, entidade que organizou a Convenção Nacional do Negro em 45 e 46. A iniciativa foi responsável pela formulação de diversas sugestões de políticas públicas para a população negra durante a Constituição de 46. Abdias organizou o primeiro Congresso do Negro Brasileiro em 1950. Militante do Partido Trabalhista Brasileiro, foi perseguido pela ditadura militar, instalada pelo golpe de 64. Exilado nos Estados Unidos, travou contato com o movimento negro naquele país, no auge da efervescência do Black Power. Nos anos 70, participou do movimento pan-africano e foi professor universitário na Nigéria. Nesse período, atuou em países como Jamaica, Tanzânia, Colômbia e Panamá. Ajudou a organizar o Movimento Negro Unificado, o MNU, fundado em 78. E na redemocratização dos anos 80,
voltou ao país, foi eleito deputado federal e depois chegou a senador pelo PDT, sempre defendendo os projetos em benefício da população negra e de toda a comunidade. Senhoras e senhores, Abdias Nascimento entendia que a Lei Áurea não passava de uma mentira cívica. Sua comemoração todo ano fazia parte do coro de autoelogio que a elite escravocrata fazia em louvor a si mesmo, no intuito de convencer a si mesma e a população negra desse esbulho conhecido como democracia racial. Por isso, o movimento negro caracterizou o dia 13 de maio como dia de reflexão sobre a realidade do racismo do Brasil. A instituição do dia 20 de novembro simboliza a resistência dos africanos contra a escravatura. A comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra tem como objetivo corrigir esse registro histórico e reafirmar a necessidade de continuarmos, nós, os negros, protagonizando a luta contra o racismo que ainda impera neste país. Lembrando que 20 de novembro foi o dia da imortalidade do grande Zumbi de Palmares. O racismo no Brasil se caracteriza pela covardia. Ele não se assume e por isso não tem culpa nem autocrítica. Costumam descrevê-lo como sutil, mas isto é um equívoco. Ele não é nada sutil, pelo contrário, para quem não quer se iludir, ele fica escancarado ao olhar mais casual e superficial. O olhar aprofundado só confirma a primeira impressão: os negros estão mesmo nos patamares inferiores, ocupam a base da pirâmide social e lá sofrem discriminação e rebaixamento de sua estima em razão da cor. Só para lembrar, senhor deputado, eu estou na condição de líder da bancada. Pela primeira vez, um negro, na história não só do meu partido, mas na história de todos os partidos, na história do parlamento brasileiro, um negro assume uma liderança da bancada. Isso demonstra, efetivamente, que nós temos muito o que fazer ainda. Na qualidade de primeiro deputado federal negro afro-brasileiro a dedicar seu mandato à luta contra o racismo, de 83 a 87, Abdias apresenta projetos de lei definindo o racismo como crime e criando mecanismos de ação compensatória para construir a verdadeira igualdade para os negros na sociedade brasileira. Como senador da República e secretário de Estado do Rio Grande do Norte, continua essa linha de atuação. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em um país onde os problemas raciais e todos os demais tipos de preconceito, até há bem pouco tempo, eram negados, não é de se estranhar que Abdias do Nascimento tenha passado sua vida sem ser uma celebridade no Brasil e no mundo. Para nós sempre foi conhecido e reconhecido por alguns, nunca alcançou as grandes massas, isso diziam. Sua trajetória, entretanto, é digna de receber notoriedade internacional. Abdias é sim um lutador em potencial, assim como foram Martin Luther King, Nelson Mandela, Desmond Tutu, Zumbi e tantos outros. Senhor presidente, senhoras deputadas, quero homenagear agora Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, ou simplesmente Chico da Matilde. Ele foi o líder dos jangadeiros cearenses nas lutas abolicionistas. Ele nasceu em 15 de abril de 39, há 160 anos, em Canoa Quebrada, Aracati. Chico de Matilde se viu desde cedo envolvido no cotidiano do litoral. Só aos 20 anos de idade foi que Chico aprendeu a ler. Jangadeiro, considerado o maior herói a favor da libertação dos escravos no Ceará. O revolucionário mulato, eu não gosto dessa palavra, pessoal, porque essa palavra mulato, uma criação feita pela própria elite para dizer que mulato é como se fosse um mulo, filho de mula, portanto mulato, filho de brancos com negros. Eu nunca gostei dessa palavra, mas o revolucionário de Canoa Quebrada, em 1874, foi nomeado prático da capitania dos portos, convivendo com o drama do tráfico negreiro, se envolvendo na luta pelo abolicionismo, e uma das suas principais atitudes foi o fechamento do porto de Fortaleza, assim impedindo o embarque de escravos para outras províncias. Não foi à toa que ele estava na sessão da Assembleia
em 24 de maio de 1883, quando Fortaleza libertou seus escravos. Em 25 de março de 1884, acontece a libertação de todos os escravos da província. Em 3 de março de 1889, reassume o cargo de prático, por ordem do imperador. Para concluir, cargo esse que havia perdido com o envolvimento nas lutas abolicionistas. Por isso, senhor presidente, quero saudar também o estado do Ceará, que há 130 anos libertava os escravos naquela unidade da federação. A 25 de março de 1884, o presidente da província do Ceará declara a abolição da escravatura em todo o seu território. O estado entra para a história por ter sido o primeiro a acabar, ao menos oficialmente, com o trabalho escravo no país. Com o movimento cearense, o governo imperial se vê pressionado. 3 anos depois, em 13 de maio de 1888, vem a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. Nas palavras de Joaquim Nabuco, a emancipação do Ceará foi o acontecimento decisivo para a causa abolicionista. Senhor presidente, senhores deputados, membros, inspirado pelos heróis que deram sua vida em favor da causa dos negros no país, a luta pela promoção da igualdade racial no Brasil ganhou forte impulso a partir de 2003. O primeiro ato presidencial do presidente Lula foi a sanção da Lei 10.639, que torna obrigatório em todas as escolas do país o ensino da história da África e da população afro-brasileira. Ele também criou a Secretaria de Política da Promoção da Igualdade Racial, primeiro órgão do mundo a tratar a questão do racismo com status de ministério. E seu governo como um todo se envolveu numa série de embates para reduzir o abismo social entre negros e brancos em nosso país, como a aprovação das cotas para os negros nas universidades públicas e a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. A presidente Dilma deu sequência a esta trajetória ao Congresso Nacional do projeto de lei que cria cotas para negros nos concursos para preenchimento de vagas no setor público, em forma que nós já aprovamos na Comissão de Trabalho, já aprovamos na Comissão de Direitos Humanos, falta votar na CCJ e pode vir a plenário a qualquer momento. Não nos iludamos, porém, a libertação dos escravos no Brasil ainda é página a ser inscrita nos anais da nossa história. É uma luta cotidiana e incessante, para a qual são convocados todos os brasileiros, independente da cor de sua pele. Viva o Dragão do Mar! Viva Abdias Nascimento! Obrigado, presidente. A presidência cumprimenta o novo deputado Vicentinho pelo seu vibrante pronunciamento de exaltação a todos aqueles que no passado batalharam para a abolição da escravatura e souberam fazê-lo de forma que ainda hoje nós estejamos aqui a proclamar um trabalho extraordinário que propiciou sem dúvida o término daquele período que maculava todos os anseios, todos os nossos deveres de respeito integral aos direitos da pessoa humana. Portanto, o discurso do nobre deputado Vicentinho refletiu esse sentimento. Ele o fez com o brilho habitual. Ele que é líder da maior bancada nessa casa e sempre ao ocupar a tribuna deixa transparecer a sua competência, o seu talento e sobretudo o seu espírito público. Homenagem da mesa ao deputado Vicentinho, que naturalmente vai intercalar a direção dos trabalhos a partir de agora, assumindo a presidência, posteriormente compartilhando-a com os nobres deputados André Figueiredo e a senadora deputada Benedita da Silva. Portanto, convido nesse momento o nobre deputado Vicentinho para que me permita também ter o privilégio de estar na nossa bancada sob a sua presidência na direção dos trabalhos a partir de agora. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.